Supervisão, avaliação, currículo. Com a ajuda de um triângulo equilátero, represento as principais ferramentas usadas pelo Estado para observar a escola. Mas parece que a avaliação ganhou cena no debate político e ganhou cena porque ganhou importância. Nosso triângulo mudou. Ah, um triângulo escaleno? Por quê, hein? O sábio Charlie Brown. Quem? Charlie Brown, o dono do Snoopy. Pois bem, Charlie Brown também não se conforma com essa história do resultado de suas notas ocupar sempre um lugar tão importante. Por que a gente tem que se preocupar tanto com as notas, Lino? Bom, acho que o propósito de ir à escola é tirar notas boas. Então, quando você entra no colegial, onde o propósito é estudar bastante, você tira notas boas e entra para a faculdade. E o propósito de ir à faculdade é tirar boas notas para poder fazer a pós-graduação. E o propósito disso é se dedicar muito para tirar boas notas. Assim, você pode conseguir um emprego e ter sucesso. E daí, você pode se casar e ter filhos para mandá-los à escola para tirar boas notas. E assim, eles vão para o colegial para tirar boas notas, para irem para a faculdade e estudarem muito. Prova é o que não falta. A vida escolar hoje gira em torno dos testes. Eles acham que democracia é você saber em que ranking, qual é o número que a sua escola seria. Tá certo? Isso é o democrático. Na minha opinião, exatamente contra a democracia. Contra a democracia? O que você acha? Ah, polêmico. Bastante polêmico. Democratizemos a informação. Para tanto, ao passado recente da educação no Brasil. Agora, com a palavra, professora Flávia Verli. O que nós temos visto aqui no Brasil? Uma avaliação externa que vem se consolidando ao longo do tempo, que começa no final dos anos 80, que se fortalece em 1995, quando entram recursos do Banco Mundial e quando não é mais a própria administração dos sistemas de ensino que procede a realização da avaliação, mas isso é terceirizado para firmas que são firmas especializadas, né, em avaliação. E a partir de 95 continua esse processo de avaliação em larga escala, e eu estou aqui me referindo ao SAEB, que avalia alunos de quarta série, agora com essa mudança, não é, do ensino fundamental de 9 anos já é quinto ano e nono ano, e ensino fundamental. Os alunos da Escola Estadual Professora Adalgisa Moreira, na Zona Leste de São Paulo, foram pegos de surpresa. Nesta semana, aqui e em outras 7.000 do país, tem prova. Esta é a maior avaliação da educação básica já feita no país. Estão sendo avaliados 360.000 alunos de escolas públicas e particulares. Ele avalia língua portuguesa e matemática, mas neste período que eu estou me referindo, ele faz uma avaliação no sentido de ver o perfil geral dos alunos. O perfil dos alunos num estado, considerando escolas particulares, escolas públicas, considerando zona rural e zona urbana, mas ele não chega ao detalhe da avaliação da instituição escolar, não é? Da avaliação do sistema municipal de ensino, especificamente. Ele fica com dados gerais. Em 2005, ao lado desse sistema de avaliação da educação básica, é introduzida a Prova Brasil, que tem uma outra característica, desenvolve uma outra metodologia, continua avaliando português e matemática, ou melhor, leitura e solução de problemas, mas os resultados da Prova Brasil conseguem informar
como está o rendimento escolar nesses dois componentes no âmbito da escola e no âmbito da rede municipal. E, com isto, se modifica o panorama da avaliação, porque ela chega até a escola. E aí ela é articulada com os dados do censo escolar. E este dado é articulado junto com os dados de rendimento obtido pela Prova Brasil. E com isso, nós temos o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A questão que hoje nos recorta a todos nós é o processo que estamos entrando, já estamos dentro no Brasil, de que as provas nacionais, elas definem de forma surpreendente a questão do rendimento escolar. Então, eu digo que você é uma boa professora dependendo da nota que os seus alunos tirem nas provas nacionais, estaduais e municipais. E todas elas, surpreendentemente, não provas hoje por amostragem para saber como anda o ensino, mas efetivamente provas que ranqueiam, mesmo que todos os secretários de educação vão dizer, não, nosso objetivo, e ministros vão dizer, nosso objetivo não é ranquear. Não, é ranquear, tanto assim que estão ranqueando, não é? E a mídia usa disso para dizer, olha, veja as escolas, que escolas ruins e que escolas boas. Em geral, ela dirá que as melhores escolas são as privadas, o que também não é verdade, porque a diferença entre as públicas e as privadas, elas não são tão grandes como parece. Então, tem que tomar uma certa cautela quando você analisa de uma maneira mais... com outro olhar certos resultados das provas, né? E o que é que efetivamente eles mostram, se é que mostram alguma coisa. A professora Flávia é mais, digamos, amiga da avaliação em larga escala do que a professora Lisete. No entanto, elas concordam pelo menos em um aspecto. O ranqueamento das escolas é ruim. Ranqueamento? Sim, aquilo de usar as notas dos alunos para classificar as escolas em boas e ruins. O ranking, sim, é um problema, não é? Até porque ele não... este valor que o IDEB mostra, ele não está acompanhado da descrição do contexto correspondente a este valor. Um contexto que muitas vezes é de professores que não param naquela escola. E por que não param? Porque aquela escola absolutamente é esquecida do governo. Né? Porque aquela escola é a escola preferida em termos de violência. Né? Enfim, por N problemas que podem acontecer. Essa avaliação não ajuda a escola se a escola simplesmente recebe a avaliação, diz, bom, eu estou melhor que a média do estado. Ou eu estou melhor que a média do meu município. Ótimo. A qualidade do ensino varia tanto entre as regiões que um aluno da 8ª série do 1º grau no Maranhão tem um nível igual a um aluno da 4ª série do Distrito Federal. Quando são publicados esses resultados, eu costumo, já por tradição, visitar as chamadas 5 piores escolas. Há um abatimento de professores e alunos, né? Pensar assim, olha, puxa, amanhã eu tenho que levantar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para ir para uma das piores escolas do estado de São Paulo, do Brasil e etc. Então, essa informação não adianta nada, né? Ela não é boa para ninguém, ela não faz a escola melhorar, tá certo? E nem leva a um processo de dedicação maior, de estímulo realmente para você falar, olha, que tal, pode ser diferente. Voltemos à analogia do triângulo escaleno. Não bastasse o dito desequilíbrio entre avaliação, currículo e supervisão, os rankings alargam o lado da avaliação. Com a palavra agora, professor Vitor Paro, ainda mais crítico ao sistema de avaliação. A educação está sempre preocupada em números a respeito e que não levam a nada. E isso é que estrutura a nossa educação. Você vê as pessoas preocupadas em que as crianças da escola saiam
tendo uma concepção mais positiva da política, da democracia? Você vê preocupado em que as crianças saibam consumir melhor arte, filosofia? Não. Eles estão preocupados em que as crianças respondam os benditos Saeb, Saresp e pronto, acabou. Ora, parece-me que simplesmente tirar a avaliação do triângulo desconstrói nossa figura. Triângulo que nos ajuda a entender como o Estado se organiza para avaliar as escolas e garantir o cumprimento das leis da educação. Novamente, a defesa da avaliação. A escola pode utilizar esses dados do IDEB e das avaliações em larga escala para cotejar com a sua própria autoavaliação, com a reflexão que ela fez a respeito do projeto político-pedagógico que ela está desenvolvendo. E trabalhar esse dado integrado dentro da ação que ela resolve, que ela implementa dentro da escola. Ela recebe essa avaliação e ela discute com a comunidade escolar, e ela discute com os professores, e ela leva isso para o conselho escolar. Ela está utilizando esse dado da avaliação para produzir o quê? Para produzir um envolvimento com o projeto político-pedagógico da escola. Pois bem, a crítica ao sistema de avaliação também se apoia no projeto político-pedagógico. Vamos supor que você seja uma professora rebelde, por definição, interessante e interessada, né? Você pode, seu aluno, infelizmente, você pode não ter trabalhado aquele assunto e ele não se sair bem na prova, não é? Na prova estadual. Obviamente, isto, você vai ser responsabilizada pelo que acontece, pelo, aspas, mau rendimento que a sua turma trouxe. Então, o primeiro ano você reage, o segundo ano você reage, tá certo? Em nome de um projeto que a gente discutiu, que nós bolamos e que a gente acha que vai dar certo. Se a gente tiver um pouco de paciência histórica fundamental em educação, não é? Você tem que ter uma meta e tem que apostar nela, tá certo? Todo ano, todo dia, toda manhã, etc. Então, o que que acontece? Se você tem esta situação, tá certo, deste controle sobre você, no primeiro ano você reage, no segundo ano você reage, no terceiro, os seus próprios colegas estão com você, contra você. E eles vão dizer, escuta, Lisete, porque, veja bem, só você fica aí criando caso, e a nossa escola não atinge o que precisa, né? Então, esse desestímulo a que a escola busque os seus próprios caminhos, é isso que nós vivemos hoje, né? No Brasil todo e no mundo. Isso não é só um problema nosso no país, que é exatamente essa tentativa realmente de privatização do processo escolar brasileiro e ocidental. Hoje, por conta desse viés autoritário e por conta de interesses privatizantes da própria escola, que é negação da própria cidadania, se preocupa muito. Veja, se esquece o produto, se pensa que esse produto é como qualquer outra empresa, e se pensa apenas no governo da escola. Ainda no lugar da crítica, professor Vitor Paro relembra o projeto de governo firmado na Lei 9.394 de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases, que proclama o pleno desenvolvimento do educando. Continue, por favor. Quando se trata de averiguar em que medida esta finalidade está sendo cumprida, o pleno desenvolvimento do educando, só se avalia, e muito precariamente, a aquisição de conhecimentos. O bom desempenho dos educandos nos testes não assegura que o aprendizado se deu de fato, mas apenas que, no momento da prova, o respondente tinha a informação na memória. No entanto, a defesa sustenta que a avaliação chega até a escola e pode fazê-la refletir sobre seus resultados e pensar nas próximas ações. A partir desta avaliação externa, a escola continua se desenvolvendo, ou seja, a escola continua fazendo a reflexão a respeito
do seu próprio trabalho. Voilà! A avaliação como meio e não como fim. Nisso, os da defesa e os do ataque também concordam.